Olá, tudo bem? Paz. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 1º de agosto, cuja leitura do dia em Romanos 10, 11 e também 2 Crônicas 30 e 31. E sem delongas, pega a sua Bíblia se você puder. E você pode dar uma pausa no vídeo e continuar assistindo depois e pegar a sua Bíblia. Mas se você puder, pegue. Carta aos Romanos, capítulo 10, verso 17, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quero falar com você hoje sobre pare de ouvir pregações. Não se escandalize. Certamente você sabe que as pessoas, geralmente os mais jovens, têm a capacidade auditiva melhor do que aqueles de maior idade. Com o tempo vai passando, a capacidade auditiva ela vai diminuindo. Uma pessoa jovem ela tem a frequência auditiva de 16 a 20 mil Hz, enquanto para uma pessoa idosa a faixa de frequência auditiva é de 16 a 5 mil Hz. Enquanto o jovem ouve até 20 mil, o idoso, a sua capacidade ali vai de até 5 mil. Bem diferente. Entre homens e mulheres também tem uma questão importante. Mulheres e homens têm uma capacidade auditiva diferente. Elas tendem a ter problemas auditivos com menos frequência que nós, homens. As mulheres tendem a ouvir melhor que os homens os sons em frequência mais alta. Por isso, inclusive, dizem estudos, que há algumas diferenças de comportamento sobre a atenção a conversas paralelas. Os hormônios femininos protegem a audição, por isso os problemas auditivos são mais frequentes em homens, e essa diferença ela se estabiliza após os 50 ou 60 anos, época em que as células auditivas começam a morrer naturalmente. O início do declínio auditivo nas mulheres, acompanhadas por estudo, foi mais tardio quando comparado aos homens. Tá? Essa diferença aqui entre homens e mulheres é um dado de um estudo, né, nessa área de fonoaudiologia. E aí é importante algumas coisas nós nos atentarmos. Porque seja uma pessoa mais jovem, ou seja, uma pessoa de mais idade, seja homem ou seja mulher, é importante entendermos algo aqui. O nosso ouvido ele é sensível a uma gama específica de frequências, sons graves e sons agudos, e de intensidades também, sons fracos e sons fortes. E isso é que define o campo auditivo humano, tá? Dos graves aos agudos, dos fracos aos fortes, entendeu? Então, isso faz parte do nosso campo auditivo humano. E as vibrações acústicas que saem desses limites não são considerados como sons para os nossos ouvidos. Então, vibrações acústicas que estão fora dessa faixa, a nossa audição não capta como som. Você está entendendo? Os sons muito graves na faixa do infrassom e os sons particularmente agudos da faixa do ultrassom não podem ser percebidos por nossos ouvidos, mas alguns animais o podem. Elefantes, bovinos e insetos, por exemplo, eles conseguem ouvir ruídos muito graves abaixo de 16 Hz. Nós não. Lembra que a nossa faixa começa no 20 Hz? Nós não. Cujas ondas sonoras se espalham por longas distâncias.
Então, o nosso ouvido não consegue captar. Já no outro extremo dessa escala, nós encontramos os ouriços, morcegos e, em primeiro lugar, os golfinhos, que ouvem tons acima de 100 mil Hz. O nosso limite é de 20 mil. Eles ouvem em 100 mil, tá? Um ultrassom. E uma outra coisa importante é que, por consequência, eles percebem outras faixas de frequência, tendo todos desse modo um limite de audição bem diferente do nosso humano, tá? Um exemplo disso também, né, se vê aí os animais domésticos, por exemplo, também tem uma capacidade auditiva maior do que a nossa. Ouvem mais os agudos do que nós, que eles ficam apavorados com alguns sons, por exemplo, que para eles é algo assim estrondoso, né? Um cãozinho, um gatinho, mas não chega a esses, passam de 100 mil, como golfinho, morcego, tá? Não chega a esse nível. A faixa vocal desses animais, a faixa vocal, também muda de acordo com a sua respectiva faixa auditiva e coincidem apenas parcialmente aos campos auditivos e vocais humanos. Com isso, parte da comunicação entre os animais ocorre fora de nossa percepção. Então, não é que necessariamente os animais não estejam se comunicando, é que nós, seres humanos, não conseguimos perceber várias dessas comunicações. E aí é que está. Porque é nesse ponto que eu preciso entrar aqui com você. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Há algumas versões que traduzem o ouvir como pregação. Pode ter sentido, mas o termo no grego ele trata do ouvir mesmo, sabe? Algumas versões traduzem como pregação, especialmente versões baseadas no texto crítico. Mas o termo ele aponta mesmo para ouvir. E dentro do contexto do capítulo, está falando de ouvir pregação. O próprio versículo aqui fala ouvir pela palavra de Deus, tá? Então é ouvir a pregação. Só que aí é que está a questão. Assim como existe essa variação da faixa da capacidade auditiva humana em relação a animais, sons que nós não percebemos, e a perda da capacidade auditiva com o tempo, a diferença entre homens e mulheres, mas existe ali uma faixa que é o que o ser humano ouve. E nós precisamos ouvir aquilo que está na faixa de frequência auditiva da fé. Por isso eu estou falando, pare de ouvir pregações. Como assim? Muitos têm ouvido diversas vozes e não o evangelho. Pregações de sons que têm sido propagados, mas que não podem ser percebidos por nossa audição da fé. Coisas que não conseguimos ouvir, que não chegam a nós produzindo fé bíblica, uma fé para a salvação. Por exemplo, lembra que eu falei do infrassom, dos sons graves que não conseguimos perceber bem? Nós vamos a partir do 20, abaixo de 20 Hz nós não ouvimos. Existe o infrassom espiritual, porque muitos têm ouvido sons muito graves nessa faixa do infrassom, que são abaixo do mínimo da frequência auditiva da fé bíblica. Por exemplo, existe o infrassom espiritual de fora, tá? Que são vídeos, séries, filmes, novelas, conversas que pregam mensagens
ou filosofias, ideologias que pregam mensagens sobre as questões da vida, mas desprezando a Deus. Ficar ouvindo esse tipo de coisa não produz em nós fé. Ficar assistindo horas e horas de vídeos no YouTube, horas e horas de séries, de filmes, aqueles que ouvem novelas, né? Infelizmente, novelas, conversa fiada, discursos ideológicos, ensinos filosóficos, sabe? Ficar investindo muito tempo da vida, do dia a dia, ouvindo coisas que não tem nada, que ignoram Deus, que desprezam que Deus é real, o nosso coração vai sendo alimentado disso. E as verdades espirituais passam longe de nós. Às vezes a gente quer ouvir 1 hora de pregação por 1 hora de pregação, né? Às vezes a gente quer ouvir menos de meia hora de pregação no culto, né? E quando passa disso, né? Passou 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Meu Deus, aquele desespero. Mas vamos botar aí 1 hora. Às vezes a gente ouve 1 hora, 1 hora e pouca, colocando para mais. Geralmente, você sabe que é muito menos, mas estou colocando para mais. Compara isso à quantidade de coisas desse infrassom espiritual externo de fora da comunidade cristã, de fora da fé. São muitas vozes que plantam, semeiam em nós aquilo que não é a fé, que passam longe disso, tá? Mas também tem uma infração espiritual de dentro da comunidade cristã, vamos chamar assim. Como assim? Essa infração espiritual de dentro são as pregações com mensagens que tratam até de temas espirituais, mas que não são voltados para a eternidade com Deus. Não confronta o pecado, não mostra a necessidade do arrependimento, não mostra que haverá um juízo, não mostra que a condenação eterna é real, mas que a misericórdia de Deus também é real. Não revela a mensagem da cruz, não mostra que Jesus morreu por causa dos nossos pecados, no nosso lugar, para nos reconciliar com Deus. Não nos mostram isso. Não mostram que a partir daí devemos andar em boas obras. Isso é evidência de quem foi salvo em santidade e justiça, que mostra a necessidade da santificação. Então, são mensagens que podem até tratar de temas espirituais, muitas vezes com coisas que estão até na Bíblia, mas não são a exposição daquilo que produz fé no nosso coração. E existe também o ultrassom. O infrassom é o que fica abaixo. Existe o ultrassom, é o que fica acima. O ultrassom espiritual. Outros ouvem sons muito agudos da faixa do ultrassom acima da frequência auditiva da fé bíblica. Por exemplo, de fora, tá? Explicitamente ouvem coisas que pregam mensagens que atacam a fé cristã. Não é apenas que é um conteúdo que nada tem a ver com a fé, mas é um conteúdo que confronta a fé cristã. Tá? É um ultrassom espiritual de fora. Mas existe também o ultrassom espiritual do lado de dentro. Que ultrassom espiritual de dentro seriam esses? São pregações com mensagens com excessos, com misturas, com acréscimos ou complicações do que é o Evangelho, da simplicidade do Evangelho. E tudo isso, seja nesse ultrassom espiritual,
abaixo. Ou no infrasom espiritual, abaixo. Ou no ultrassom espiritual, acima, isso não produz fé no nosso coração. Por isso, pare de ouvir pregações assim. Pare. E eu estou chamando de pregação exposição de ideia. Não estou chamando necessariamente da pregação religiosa, mas também incluindo a religiosa. Mas qual é o problema? Qual é o problema de tudo isso? A gente precisa entender qual é o problema de tudo isso. A questão disso é que nós gostamos. O problema é que nós gostamos. 2 Timóteo 4, 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, corrigir, refutar, expor, repreendas, a censura, o reprovar, exortes, que aí tem o sentido de aconselhar, de chamar, de convocar, de conselho, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, ou seja, prega o evangelho, cumpre o teu ministério. Ir a Cristo não pode ser por interesses pessoais, terrenos, mas por nós crermos que Jesus é o Filho de Deus enviado pelo Pai para a nossa salvação. Nós reconhecemos isso quando compreendemos corretamente o Evangelho, que exige de nós uma resposta em rendição a Jesus como nosso único Senhor e Salvador pessoal para sempre. E que resposta é essa? A fé, que vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. No contexto, dos versos 13 a 17, contexto ali mais próximo, está falando de um Israel ter podido crer que Jesus era o Messias, porque o Evangelho foi proclamado a eles. Verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então já está falando que é o ouvir sobre aquele que deveria ser invocado. Tá? Então é ouvir sobre Cristo. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu a nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, está tratando de um Israel que teve a oportunidade de ouvir, mas não creu. E quem invoca ao Senhor em fé, como resposta ao que ouviu, será salvo. Tá? Esse é o contexto ali. E o problema é que não responder em fé é perigoso, é mortal. É ser réu do juízo, conforme nos diz lá no Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 12, versos 47 e 48. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Além de saber que haverá o juízo, ser réu do juízo, é preciso saber que nós já estamos condenados sem
a fé. O padrão do ser humano é já estar condenado. João 3, 16 a 19. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E, consequentemente, é permanecer na rota de colisão da ira de Deus. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então é necessário que haja fé. Só que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pela palavra de Deus. No início, o primeiro testemunho ocular foi necessário. Por quê? João 20, 1 a 8, João traz ali uma narrativa sobre a ressurreição do Senhor, que fala algo muito interessante. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, o próprio João. E disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, João, correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegando, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Então eles precisaram ver para crerem pela falta de entendimento da Escritura, por ainda desconhecer o Evangelho, por ainda desconhecer. O Evangelho não trata só da morte do Senhor, mas trata também de que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. E a sua ressurreição aponta para a nossa justificação. O Pai aceitou o sacrifício e pela nossa fé a justiça dele de Cristo é imputada a nós, porque nossos pecados foram punidos em Jesus, quando nós cremos. Atos 17 também nos mostra que a ressurreição é um chamado de Deus para a humanidade de que é necessário o arrependimento de pecados, porque virá o juízo por esse que ele ressuscitou, Jesus. E além disso também aponta que se ele ressuscitou, não é vã a nossa fé. Não sendo vã a nossa fé, isso lá em 1 Coríntios 15, se Jesus ressuscitou, nele nós também ressuscitaremos. Então, eles não sabiam. Eles não sabiam, não entendiam, não sabiam. Só que a partir do momento que eles precisaram ali testemunhar ocularmente, a partir dali, a pregação já se tornou suficiente. Porque João, no mesmo capítulo, alguns versículos à frente, João 20, 24 a 29. Jesus aparece aos discípulos, eles veem Jesus ressurreto, todos ali, menos Tomé.
Aí, o que Tomé estava fazendo eu não sei, porque Jesus mandou eles ficarem juntos. Era a instrução ali, para eles estarem juntos, mas Tomé estava longe dos irmãos. Aí diz o seguinte, 24 a 29, de João 20. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e aí Tomé estava junto, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ok? Então, os primeiros foram necessários testemunhar ocularmente para que tivesse ali a testemunha, por não saberem a Escritura. Mas, a partir do momento que tiveram as primeiras testemunhas oculares, a pregação é suficiente. A pregação é suficiente. Já logo com Tomé, isso fica claro aqui. Seja lendo João, o mesmo capítulo, João 20, 30 a 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Às vezes lendo. Eu sei testemunhos de pessoas que se converteram lendo a Bíblia. E não ouvindo pregação, mas lendo a Bíblia. Ok? Mas também seja ouvindo. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Só que aí, o versículo 18 nos mostra o seguinte. Mas digo, porventura não ouviram, falando em referência a Israel? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles. Que voz foi essa? Não foi uma voz do infrassom espiritual e nem do ultrassom espiritual. Foi a voz na faixa, na faixa da frequência auditiva da fé bíblica, porque foi a voz do evangelho, tá? Que foi pregado. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Na parte A do versículo 19. Então, Israel ouviu a voz certa, mas rejeitou ao Senhor, resistindo ao Espírito Santo, desprezando as mãos estendidas de Deus. E agora? Como é que faz? Se eu estou falando para você que tem que parar de ouvir as pregações aí diversas para ouvir a pregação do Evangelho. Mas Israel ouviu a pregação do Evangelho, mas desprezou. Então, como? Como ouvir a pregação do Evangelho? Então, já estamos partindo do pressuposto que é necessário ouvir o Evangelho. Partindo daí, como ouvir então? Primeiro, recebendo como a palavra de Deus. Versículos 17 e 18. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Essa voz que saiu do meio deles
foi a Israel. Foram pregados, né, expostos ali pelos evangelistas, pelos discípulos, foi ouvida. Mas que voz era essa? Era a voz da palavra de Deus. Então, para que nós possamos, para que essa fé seja gerada no nosso coração, nós precisamos receber essa exposição ao Evangelho como a palavra de Deus e não como a palavra de homens. Mas qual é o problema? O problema é que quando nós ouvimos pregações que nos confrontam, que falam que se nós não nos arrependermos, nós estamos condenados, que o inferno é real, que precisamos mudar isso, aquilo, outro, e o pregador, sem saber da nossa vida, mas o Espírito Santo sabe, nós dizemos, é o fulano que está falando, isso não é para mim não, é para o outro. Nós não recebemos a pregação, muitas vezes, como sendo a palavra de Deus. Totalmente oposto do que os nossos irmãos em Tessalônica. 1 Tessalonicenses 2, de 9 a 13. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes, assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Segundo lugar, tendo a motivação certa, versos 19 e 20. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Qual é a motivação certa? Ir ao encontro do Senhor. É ir até Deus. O problema é que ouvimos a pregação como sendo palavra de Deus. Mas a motivação no coração não é de ir a Deus, mas a motivação é de ter os problemas da sua vida sendo resolvidos. É de apenas ter uma religião para não ser alguém sem religião. É para ter um compromisso social, um dia ou X dias durante a semana, apenas para você se auto-enganar achando que você é alguém que tem uma religiosidade sadia. E na verdade, nós não ouvimos a palavra, ou não lemos, meditamos na palavra, com a motivação certa de irmos ao encontro de Deus. 1 Coríntios 1, 18 a 31. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Agora presta atenção nisso aqui. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria do mundo. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O mundo não conheceu a Deus,
mas os crentes foram salvos pela pregação. Qual era o objetivo da pregação? É salvar. Sim, mas é conhecer a Deus. No mesmo verso, está dizendo de que o mundo não conheceu a Deus, mas está dizendo que Deus salvou os crentes pela pregação. É sinal de que a pregação que salva aquele que crê é a pregação que salva aquele que crê, porque aquele que crê passa a conhecer a Deus e decide se achegar a Deus, se reconciliar com Deus, ir a Deus. Você está entendendo? Porque os judeus, continua o texto, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo. Você está entendendo? Esse é o objetivo da pregação. Se ouvir, é de você pertencer a Deus, é de você conhecer a Deus, é de você se achegar a Ele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Esse é o objetivo da pregação, ouvir. É você ser salvo, sim, mas conhecendo a Deus, pertencendo a Ele e se gloriando nele. Então é ter a motivação certa. Terceiro e último lugar, versículo 21. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Se primeiro é necessário, ouvindo a pregação, recebê-la como sendo palavra de Deus, porque em segundo lugar, tendo a motivação certa de estar no Senhor, ir a Ele, pertencer a Ele. Em terceiro lugar, como ouvir a pregação do Evangelho é renunciando a si mesmo em obediência. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Hebreus 4, 1 a 7. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse, assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações.
Portanto, pare de ouvir pregações. Pare de ouvir pregações de mensagens no infrassom espiritual, no ultrassom espiritual, fora da frequência auditiva da fé bíblica. Ouça a pregação do Evangelho. Seja exposto ao Evangelho de Cristo. E sendo exposto ao Evangelho de Cristo, o receba como palavra de Deus, não de homens. Tenha a motivação certa de estar em Deus, de conhecê-lo, de ir a Ele, de se gloriar nele. E também ouça a pregação do Evangelho, renunciando a você mesmo, mas em obediência a esse Evangelho. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.